Aleluia. Hoje nós vamos estudar por que falar em línguas espirituais ou por que falar em línguas estranhas. Nós falávamos muito língua estranha no passado, né? Mas soa meio estranho. Então, línguas espirituais não são línguas estrangeiras, são línguas espirituais. E nós estamos encerrando as ministrações sobre os dons. Nós já ministramos sobre todos os 9 dons de 1 Coríntios 14, do 4 ao 12. Já ministramos também sobre batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos trazer pelo menos 8 razões para que nós falemos em línguas estranhas, para que nós estejamos essa comunhão com Deus em línguas estranhas. Claro, nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal de carteirinha, né? Desde que eu era menininho. Então, para mim, isso é natural. Para mim, até um culto que não tem mover, não tem línguas estranhas, soa meio estranho, né? Aqueles cultos muito metódicos, para mim, eu não tenho muita comunhão nesses cultos. Eu fico meio fora. Eu gosto muito de silêncio na hora da pregação. Verdade. E graças a Deus por eu ter o estilo de mais ensinamento, né? Minha pregação, a própria mensagem, a pregação minha, ela é mais expositiva, mais de ensinar. Tem pouco barulho. Mas às vezes eu já pedi para os irmãos parar de fazer barulho, porque era um griteiro que não deixava ninguém escutar o que a gente estava pregando. E as pessoas queriam ouvir. Mas língua estranha é uma coisa muito boa, línguas espirituais é algo importante. Nós já estudamos aqui, nós já vimos as finalidades e vamos voltar a falar um pouquinho rapidamente sobre isso aqui na introdução. As línguas espirituais é algo que não é compreendido totalmente pela Igreja de Cristo. Mesmo as igrejas pentecostais, mesmo muitos pastores, não têm uma compreensão total das línguas, do motivo das línguas, de como falar em línguas. Tem alguns que se assustam, né? Eu assumi uma igreja pentecostal que o pastor anterior, ele parava a oração quando os irmãos começavam a falar em línguas. Daí perguntaram para ele por que ele fazia isso, e ele falou assim, eu não sei se é de Deus ou se não é, então é melhor parar com isso. Mas a gente sabe quando é de Deus, quando não é de Deus. A gente sabe quando é da carne, quando é o ser humano, e a gente sabe quando o inimigo está usando uma pessoa. E a gente pode repreender, pode cuidar para que aquilo não aconteça muito. Só que línguas espirituais são essenciais. Tem um valor tremendo. O significado das línguas é especial. Vejamos. O que são línguas espirituais? Vamos recordar aqui o que nós já falamos. 1 Coríntios 14, 2 diz assim, quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. O que é a língua estranha? Mistério de Deus. Pastor, mas para que ficar falando em mistério? Eu não sei o que é. Para que eu quero isso? Muita gente fala assim, esse negócio de falar em línguas, isso é um dom egoísta, que é um dom para se edificar. Mas como que eu vou ministrar a palavra se eu não me edifico? Eu posso ministrar com o conhecimento humano e ter uma boa ministração. Opa, com certeza. Tenho visto pessoas não pentecostais, pastores tradicionais aí, que são até contra os dons, que tem uma palavra bíblica, extremamente bíblica, por causa do estudo. Mas eu posso ter o estudo e posso ter o mover do Espírito junto comigo. E os mistérios de Deus são para ser revelados ao nosso coração. Conforme nós vamos exercitando, Deus vai nos dando compreendimento de algumas coisas, a compreensão
de algumas coisas e nós vamos sabendo de algumas coisas que estão ocultas, porque Deus nos revela pelo seu Espírito que está dentro de nós. Atos 2:11 diz assim: as pessoas estavam ouvindo os discípulos falarem línguas e entendendo nas suas línguas. Então ele diz assim: aqui tem gente de tudo quanto é canto, tanto judeus como prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo. Pessoas cretenses, pessoas de Creta, pessoas arábios da Arábia. Como, pois, ouvimos em nossas próprias línguas o quê? As grandezas, as maravilhas de Deus. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou falando de mistérios de Deus, conversando com Deus sobre mistérios, e eu estou conversando com Deus sobre as maravilhas de Deus, e essas maravilhas podem ser interpretadas através do dom da língua como sinal, ou da interpretação das línguas, e vai abençoar a vida das pessoas. Atos 10:46. Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e os nossos amados irmãos lá da turma de Cornélio começaram a orar e falar em línguas. Os irmãos que tinham ido com Pedro ficaram admirados. E admirados, eles entenderam que o Espírito Santo tinha descido sobre eles. Por quê? Atos 10:46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. É uma adoração a Deus. As línguas espirituais são línguas de adoração. Nós já aprendemos aqui as 4 finalidades das línguas, que é a variedade de línguas. Língua para edificação, língua para intercessão, língua como sinal e línguas para interpretação. Mas tudo isso dentro de um mover do Espírito de Deus. Bom, uma outra coisa que nós já ministramos e eu quero falar de novo sobre as línguas é a questão das funções. Quem é que fala em línguas e quem é que concede as línguas? Por quê? Porque por muitos anos, e ainda hoje, muita gente acha que o Espírito Santo toma a pessoa. E que ao que o Espírito Santo toma a pessoa perde o controle da situação, ela perde a sua consciência, e o Espírito Santo fala através da boca dela. É como se o Espírito Santo anulasse o ser humano e ficasse falando essa linguagem, né? O balabalaia, o ribalaia, e essas coisas, muitos ainda pensam assim. Mas nós temos ensinamento na Bíblia, em Atos 2, versículo 4, no dia do batismo com o Espírito Santo, da vinda do batismo, da vinda do Espírito Santo, lá em Pentecostes, diz assim, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha como é maravilhoso esse versículo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quem foi cheio do Espírito Santo? Os 120 que estavam lá orando, aguardando a vinda do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar. Ou seja, quem falou em línguas foram as pessoas. Não foi o Espírito Santo que falou usando as pessoas. O Espírito Santo concedeu. Diz que o Espírito Santo concedia línguas e eles falavam. Ainda hoje é assim. Quem fala em línguas é o homem. O papel do homem é abrir a boca e falar. O papel do Espírito Santo é conceder as línguas. E nessa concessão das línguas vai entrar a variedade de línguas às vezes. Eu muitas vezes, e preciso voltar a fazer isso com muita frequência, eu fiz uma música, uma trilha musical só instrumental, com 30 minutos. E durante esses 30 minutos eu orava em línguas. Gosto muito de fazer isso. Muitas vezes eu pego e vou orando pelas pessoas, pelos irmãos, por aqueles que Deus coloca no meu coração, mas vou orando em línguas. Senhor, eu estou orando pelo fulano e começo a orar em línguas. E vou falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas.
dentro dessa oração das línguas, muitas vezes eu estou intercedendo em língua por alguém. Às vezes, eu estou apenas me edificando. Às vezes, eu estou sendo usado por Deus e às vezes Deus me dá, além das línguas, a interpretação das línguas. Mas é o meu papel falar, o Espírito Santo não vai falar. Às vezes a gente está borbulhando de vontade de dar uns gritos, falar, mas a gente se controla. Ótimo, cada um faça de acordo com o seu coração. Mas nós estamos estudando aqui hoje motivos para que você destrave a oração em línguas, para que você passe a orar em línguas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Olha que coisa interessante isso aqui. Orar com o Espírito significa orar em línguas. Dentro do contexto do que Paulo estava falando, ele estava falando da oração em línguas e dizendo que a oração em línguas num culto público, no púlpito, é uma oração que está sem efeito, porque os outros não estão entendendo. O pastor pega a palavra para ministrar e fica falando em línguas. Se não tiver interpretação, não vai edificar ninguém. Então o apóstolo Paulo fala assim, eu vou orar com o Espírito. Eu vou orar em línguas. Mas também vou orar com a minha mente, ou seja, eu vou raciocinando orar por pedidos ou por motivos que eu tenha para orar. Mas eu vou tirar um tempo para orar em línguas. E aí tem uma outra coisa interessante. Eu achava lindo demais, quando as pessoas começavam a cantar em línguas. E eu orava a Deus para que me desse o dom de cantar em línguas. Até que eu estudando a Bíblia, já tinha lido várias vezes esse capítulo aqui, mas não prestava atenção, né? E aí eu descobri aqui, ó, o que eu vou fazer? Olha que ele diz, eu orarei com o Espírito. Então, sou eu que decido orar no Espírito, com o Espírito, ou orar com a minha mente. Eu decido orar com o Espírito, então eu falo em línguas. Eu decido orar com a minha mente. Então eu falo na minha linguagem, português, inglês, francês, sei lá, cada um tem a sua língua mãe. E eu vou conversar com Deus nessa língua. Só que na sequência Paulo diz, cantarei com o Espírito. Paulo está dizendo que cantar com o Espírito, que cantar em línguas, é uma decisão minha. Não é uma atitude que o Espírito Santo faz na minha vida. É uma atitude que eu tomo. Assim como eu decido cantar com a minha mente, como eu cantei aqui agora, derrama sobre nós o teu Espírito, eu posso decidir a cantar essa mesma melodia em línguas estranhas ou em línguas espirituais. Não há problema nenhum. Às vezes, seria mais gostoso, porque você não vai ficar ocupando sua mente com coisas. Bom, vamos entrar então no cerne da nossa mensagem. Motivos pelos quais devemos falar em línguas estranhas ou línguas espirituais. Primeiro, Marcos 16, versículos 17 e 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Veja que maravilha. Por que eu devo falar em língua? Porque Jesus disse que aquele que cresce ia falar em línguas. Ué, está escrito. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Primeiro motivo para se falar em línguas. Jesus falou que a gente ia falar em línguas. Segundo motivo para falar em línguas.
As línguas são para a edificação. Judas 20 diz. Judas 20 porque é o versículo 20. Judas só tem um capítulo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aí Paulo, em 1 Coríntios 14, versículo 4, a primeira parte, versículo A, diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Judas diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando. Paulo diz: se edificando, falando em línguas. Então, orar no Espírito Santo e falar em línguas é a mesma coisa. E aqui entra algo tremendo. A edificação. O nosso crescimento no dia a dia. No desenvolver da nossa fé. Eu participei de alguns congressos, de algumas pregações, com o irmão Dave Robertson, nos anos 90, 92, 91, 92. Ele veio a Campo Grande, eu estava em Campo Grande, e o irmão Dave Robertson falava muito sobre oração em línguas, sobre tirar tempo orando em línguas. Ele conta que ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava num congresso, numa reunião, e havia uma pregadora ministrando com muito poder, muita ênfase. E de repente ela disse assim: sabe por que eu estou aqui? Pregando, sabe por que Deus está me usando? E ele disse que ela apontou o dedo no sonho, Ela apontou o dedo na direção dele e disse: porque vocês falharam em ministrar a palavra de Deus, dizendo que os homens não estavam buscando a orientação de Deus. E ele entendeu que ele estava sendo chamado para pregar o evangelho. E aí o que ele fez? Ele era funcionário de uma serraria, conversou com a esposa, pediu as contas na serraria e decidiu que ele ia trabalhar para Deus. Mas como? Ele não era pastor, ele não era pregador, ele não tinha liberdade para isso. Ele era apenas membro de uma igreja. Então ele tomou uma decisão. Ele não sabia o que fazer, ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou foi: durante o período que eu trabalhava, eu vou estar orando. Então eu vou orar 4 horas de manhã, almoçar e orar 4 horas da tarde. Tá bom? E ele disse que foi lá, conversou com o pastor cedeu a igreja para ele passar um período de oração lá na igreja, e ele de manhãzinha ele foi para lá. Logo no primeiro dia, ele disse que ele orou muito. E que ele orou pela família dele, ele orou pelos irmãos da igreja, ele orou pelos missionários, ele orou, e quando ele olhou para o relógio, ele tinha orado 30 minutos. E ainda faltavam 3 horas e meia do primeiro período. Então ele voltou a orar, e de repente ele começou a falar em línguas. Ele achou que era melhor falar em línguas do que ficar repetindo aquelas mesmas orações que ele tinha acabado de fazer. E ele passou a orar em línguas. Ele orou em língua até dar o primeiro período. À tarde ele voltou e foi. E passado alguns dias, já uns 30 dias, alguém chegou para ele e falou assim: escuta, faz 30 dias que você está orando na igreja, e daí? O que você está sentindo? Está sentindo alguma coisa diferente? Falou: estou. O que você está sentindo? Cansaço. Estou cansado, a minha língua está cansada de tanto orar. E ele voltou para a oração, normal. E, passado uns dias, alguém convidou ele para ir a uma pregação que estava tendo numa igreja. Era uma igreja tradicional, daquelas que acreditam que os dons espirituais eram só para a época dos apóstolos, e que então não existia mais esse mover do Espírito como os dons. E ele disse que ele sentou e estava ouvindo e ficou muito entediado, porque estava negando tudo aquilo que ele estava vivendo naqueles dias.
Mas ele ficou quieto, ele tinha educação, tinha que ficar lá. E então, de repente, alguém serviu um cafezinho. No meio da pregação, serviram um cafezinho. E ele pegou aquela xícara de café e foi levar na boca e começou a chacoalhar, olhar o café mexer. E o café estava mexendo e a vista dele puxou para o lado e ele olhou para uma pessoa que estava sentada do lado dele. Só que ele não viu as pernas com as roupas da irmã, ele viu a estrutura óssea da irmã. E ele percebeu que a irmã tinha uma perna menor que a outra. Uma perna menor que a outra. Aí ele virou para aquela irmã e falou: você quer que eu ore por você? Porque você tem uma perna menor que a outra. Ela falou: claro, faz muitos anos, desde pequeno. Ele falou: você quer que eu ore por você? Ele falou que a mulher pensou que ele ia orar lá na casa dele, né? Ela falou: pode orar. E ele caiu de joelho na frente da mulher, juntou as pernas da mulher e começou a orar e ordenar que a perna crescesse e fez aquele piseiro. O pastor ficou incomodado, fez sinal para o diácono para ir lá. E quando o diácono foi, na hora que o pastor estava falando que não existia mais dons, eu disse que o diácono falou: aqui, está acontecendo, a perna da mulher está crescendo. E aquela irmã teve um crescimento ósseo e a sua perna ficou igual à outra. Ele ficou maravilhado. Muita gente ouviu aquilo ali, viu aquilo ali e ficaram achando que ele era o cara. Aí então convidaram ele para fazer uma ministração. E ele foi, numa outra oportunidade, ministrar. E lá ele estava ministrando, Deus o usou poderosamente, houve curas e tal. E quando estava naquele mover gostoso, ele começou a sentir o corpo assim meio fora do ar e tal. Ele saiu e encostou numa pilastra lá, num lugar, e disse que o Espírito Santo falou com ele. E o Espírito disse para ele: você está vendo o que está acontecendo? Você sabe por que está acontecendo isso? Não é porque você é importante. Está acontecendo porque você descobriu um segredo. O segredo é a oração em línguas. E então ele continuou fazendo aquilo e com o passar dos anos ele passou a ser um ministro da palavra do Senhor e começou a falar muito sobre oração em línguas. E ele estava no Brasil naquela época que eu participei da reunião, ele estava ministrando em Campo Grande, lá no clube japonês, lá, no clube nipônico. Maravilhas! Lá eu vi pessoas serem curadas, lá eu vi o mover de Deus. Mas as línguas estranhas, elas precisam do acompanhamento da Bíblia. Por quê? Porque eu vi muita gente que amou aquela ministração dele e ele não tocou no assunto da leitura bíblica, ele falou só sobre a oração em línguas, que era o interesse dele. E eu vi muita gente que se enfiou na oração em línguas, mas não estudou a palavra. E acabou tendo um desvio de conduta. E eu orando a Deus, achando aquilo muito importante, porque eu já orava muito em línguas, eu passei a orar mais ainda. E aí o Senhor me colocou: olha, mas se você vai se edificar, você precisa de alguma coisa para se edificar. Não é no ar que você constrói. Você tem que se edificar na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Então, a leitura da Bíblia, a meditação na Bíblia e a oração em línguas, juntas fazem o material que me leva a edificar, que me leva a crescer. Queridos, prestem bem atenção. Por que eu devo falar em línguas? Primeiro, porque Jesus falou que eu ia falar em línguas se eu crescer. Segundo, porque as línguas são para me edificar. Não é para me mostrar para os outros. Não é para me achar que eu sou melhor do que os outros. Mas é para que a palavra de Deus em mim se torne uma realidade tão grande que eu vou de vitória em vitória, de glória em glória, chegando à perfeição, à imagem de Cristo. Tenho algo para dizer.
não fora a oração em línguas, e o meu ministério já teria fracassado há muito tempo. Porque vou dizer uma coisa para você, irmãos, quem me conhece sabe. Quantos embates, quantas traição, quanta luta eu passei. Não venci porque eu era bom, venci porque o Espírito em mim me capacitava a vencer e a perdoar aqueles que agiam de maneira traiçoeira comigo. Eu passei um momento muito difícil na minha vida. Teve um pastor, que era amigo meu, que levantou a calúnia. Disse para uma irmã lá da igreja fazer uma abaixo-assinada para me tirar da igreja, porque eu não era uma boa pessoa, porque no tempo que eu era militar, eu era um estuprador e que não sei o quê. Eu fiquei muito irado. Quando a irmã me contou isso, eu fiquei muito irado. Eu deixei a irmã conversando em casa e saí pisando duro. Ia direto para a delegacia para dar parte do cara. Falei, não, ele vai ter que provar agora. Oxente, eu ainda era meio sargentão. Não, vai ter que provar esse negócio agora. Que negócio é esse? Ficar difamando. E a caminho da delegacia, eu ia pisando duro, bravo. E o Espírito Santo falou comigo. E disse, você está indo para denunciar a calúnia que fizeram contra você, não tá? Sim, ele não podia fazer isso comigo. Que mentira é essa? O Espírito Santo falou, você tem razão. E você tem o direito de fazer isso. Mas saiba de uma coisa. Você vai desmoralizá-lo, você pode condená-lo, mas você vai escandalizar a minha igreja. A minha igreja vai sofrer por causa de você. Eu nem respondi, eu só fiz meia volta. E voltei de cabeça baixa. Perdi a igreja que eu estava pastoreando, entrei numa luta tremenda. E aí um dia eu estava orando em casa, o Espírito Santo me disse, eu já estava morando em Campo Grande nessa época, e esse pastor estava pastoreando uma igreja em Campo Grande. O Espírito Santo me mandou eu ir lá na casa dele pedir perdão para ele. Eu falei, mas foi ele que me caluniou. O Espírito Santo disse, eu estou tratando com você. Vai lá. Peguei a bicicleta, saí lá da Vila Jaci, fui na Moreninha, uns 18 quilômetros mais ou menos, de pedal. Fui lá. Ele ficou muito apavorado quando ele me viu. Ele era um pouquinho mais baixo do que eu, né? Mais magrelinho. Eu era atleta ainda, né? Pesava 80 quilos. Aí ele correu para dentro da igreja e subiu no púlpito. Eu lembrei lá do caso de um dos homens de Davi lá. E eu fui, sentei do lado dele e disse, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou vir pedir perdão para você. Eu sei o que você fez. E eu fiquei muito irado contra você. E eu não devia ter ficado irado contra você. Você me perdoa? Eu perdoo tal. E eu desci dali e fui embora para casa. Leve. E continuei a minha vida. Eu estava trabalhando como pintor e orando. E eu estava congregando na segunda igreja de Campo Grande, na igreja central, a Presbiteriana Renovada, que era uma das igrejas mais ricas lá. E a igreja estava sem pastor. O pastor tinha deixado o campo, não suportou a pressão que tinha e entregou a igreja. E os presbíteros estavam procurando um pastor, mas eu estava congregando lá. E eles tinham construído um apartamentozinho no fundo da igreja, um sobradinho, né, na parte de cima, e eu procurei o presbítero e disse, olha, você já combinou com o pastor? E o pastor esteve aí, vai vir? Vai e tal. Eu falei, ele vai morar aí no fundo da igreja? Vai. Eu falei, olha, compra tinta, que eu não tenho dinheiro para dar não, mas eu sei pintar a parede, eu vou pintar a parede da igreja aí. Estou trabalhando com isso. E ele me comprou as tintas e me avisou, me deu uma chave. E eu fui, pintei as paredes e tal. E um dia lá eu estava recortando, já assim, fazendo o rodapé do apartamento.
Entrou o presbítero e disse: pastor, eu quero convidar você para assumir a igreja. Eu acho que o rapaz que nós estávamos convidando é muito novo para vir para cá. Não sei se vai dar certo. Eu quero convidar vocês para assumir a igreja, para você assumir a igreja. Eu disse para ele, o presbítero Enio, eu disse: olha, quando aconteceu o caso lá na igreja de Itaporã, eu devolvi minha credencial e pedi meu desligamento da Renovada, como pastor. Então, eu não sou pastor da Renovada, não dá para me assumir a igreja. Ele falou: que pena. No outro dia ele chegou lá, eu estava lá terminando de fazer o serviço, ele falou assim: eu conversei com o presidente do presbitério, pastor João Batista, e ele disse que ele não encaminhou o seu pedido de saída do presbitério e que você é pastor da Renovada, assim que você pode assumir a igreja. Oração em línguas. Eu assumi a igreja que era a coqueluche do presbitério. Todo mundo queria pastorear aquela igreja, porque tinha um bando de irmão riquinho lá. Eu não sou muito ligado a isso, todo mundo sabe disso. Quem me conhece sabe muito disso, que eu tenho essa sede, não? Mas eu pastoreei aquela igreja até o final do ano, conforme eu tinha dito para ele. Eu fico até o final do ano. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo, me edificando, trabalhou na minha vida. Se eu não tivesse esse mover do Espírito, se eu não fosse uma pessoa que orasse muito em línguas, que tivesse uma comunhão com Deus e que o Espírito estava me construindo, eu teria feito a denúncia contra o pastor, eu não teria perdoado o pastor, eu teria me enchido de razão, eu teria feito um punhado de coisa besta, burra. Não fiz. Por quê? Porque eu orava em línguas. Línguas são para edificação. Construção espiritual. Terceiro, 1 Coríntios 14, 2. Nós já lemos, vamos ler de novo. O que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito ele fala mistério. Querido, você sabe por que eu falo em línguas? Porque eu creio, pela fé. Eu não falo em línguas porque o Espírito Santo me obriga. Eu não falo em línguas quando eu estou emocionado. Muita gente só fala em língua quando está emocionado. Não, eu falo em línguas porque eu creio. Eu sei que o Espírito Santo está em mim. Eu sei que o Espírito Santo deu-me as línguas. E eu sei quais são essas línguas. E então eu simplesmente falo. Eu não preciso de nenhum sentimento para falar em línguas. Eu não preciso de nenhum ritual de reverência para falar em línguas. É uma coisa espontânea. Pertence a mim. Eu decido falar em línguas. Porque o Espírito Santo já me concedeu. Então, quando eu oro em línguas, quando eu falo em línguas, às vezes eu estou trabalhando e estou falando em línguas. Às vezes eu estou caminhando e estou falando em línguas. Não estou tendo nenhum sentimento humano. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e falando em línguas. Eu já contei aqui na live, algum tempo atrás, talvez anos atrás, que eu estava passando por um momento de dificuldade, porque eu descobri que eu tinha um sentimento de rejeição e que eu procurava agradar os outros. Porque eu achava que se eu não agradasse os outros, Deus não ia se agradar de mim. Eu queria agradar a Deus. Eu queria que Deus olhasse para mim e dissesse assim: ô menino joia. Então eu levantava de madrugada para ir expulsar demônio, andando a pé 4 quilômetros, voltava mais 4, 8 quilômetros a pé para expulsar um demônio. Às vezes chegava lá na aldeia, o demônio já tinha ido embora. Cansei de fazer esse tipo de coisas. Não ter tempo para mim, não ter tempo para nada, porque eu precisava cuidar dos outros, fazer para os outros. Aí eu decidi ler o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e decidi que eu ia lê-la e orar em línguas ao mesmo tempo. A mente estava lendo, mas eu no espírito estava orando. E passou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia. Eu estou com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Efésios
Efésios 1. Minha Bíblia velhinha está travada aqui. Deixa eu abrir aqui. Efésios 1. E fui lendo assim, olha. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso eu estava, ora, calabachurianda lamanaia, a mente lendo. Aí eu li o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí eu li o versículo de número 4. Aleluia! Assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A Bíblia corrigida vai dizer, aqui no versículo 4, que Ele nos fez agradáveis a si, o amado. Agradáveis a si, no amado. Eu estava orando em línguas e li esse trecho. Ele nos fez agradáveis a si, no amado. Falei, Ele me amou. Ele me fez. Ele não gosta de mim, não é por causa de mim. É porque Ele. Então quer dizer que eu não preciso ficar desesperadamente agradando os outros para agradar a Deus. Eu posso ter a minha vida independente de ser um serviçal dos outros. E naquele dia minha vida mudou. Eu parei de ajudar? Não. Quem me conhece sabe que eu procuro ser solícito, procuro ajudar as pessoas, mas eu não faço mais isso para ser aceito. Eu não faço mais isso para ser aceito por Deus, porque eu sei que Deus já me aceitou em Cristo Jesus. E você sabe por que eu descobri isso? Porque eu estava lendo a Bíblia e orando em línguas, eu já tinha visto isso um caminhão de vezes. E de repente Deus mostrou para mim, olha aqui meu filho. E eu estava lá, ora, calabacharabalabalaia, e aquela palavra entrou rasgando. Ele nos fez agradáveis assim no amado. Eu sou amado, eu sou agradável a Deus. Deus se agrada de mim, como Deus se agrada de você. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. O sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te purificou, e você é agradável a Deus, sem que você tenha que fazer, porque Ele já fez. Orar em línguas estimula a fé. Por isso que eu oro em línguas. Porque eu creio. E eu creio porque Deus é maravilhoso. Quarto. 1 Coríntios 14, versículos 15 a 17. Quero dizer uma coisa para vocês. 1 Coríntios 14, ele é usado por quem não acredita nos dons, e principalmente nas línguas estranhas, ele é usado para criticar, para dizer que Paulo está criticando quem ora em línguas. Não é verdade. Paulo está ordenando o culto. Paulo está mostrando como o culto tem que ser, sem bagunça, sem esse griteiro, sem esse piseiro, mas tem que ser uma coisa racional e limpa, pura. E ele vai dizer aqui no versículo 14 e 15 o seguinte. Já li o 15, né? Que ele diz assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Ou seja, existem horas que eu vou orar em línguas. E existe momento que eu vou orar com a mente. Veja que maravilha. Eu decido, por isso, dentro da ordem do culto, eu oro em línguas baixinho. Os outros estão falando lá, eu estou orando em língua baixinho. E quando me dá a oportunidade, eu vou orar com a mente. Eu vou cantar no espírito, mas também vou cantar com a mente. Aí agora ele vai dizer uma coisa aqui. Versículo 16.
E se tu bendisseres apenas em espírito, e se tu orares, agradeceres a Deus apenas em línguas estranhas, ou em línguas espirituais, como dirá o indouto, aquele que não tem conhecimento, amém depois da tua ação de graça? Visto que ele não entende. Você está orando em línguas. Ele não entende a sua oração. Como que ele vai dizer amém, glória a Deus? Né? Porque as pessoas usam essas frases para encher linguiça, mas não é não. Aí no versículo 17, meu irmão, o versículo 17 é show de bola. Porque tu, que está falando em línguas, de fato, dás bem as graças, está orando corretamente. Mas o outro não é edificado porque ele não entende a sua oração. Mas você está orando corretamente. Paulo está dizendo que a oração em línguas nos capacita a orar com perfeição, a dar graças com perfeição. Quando eu tiro um tempo de oração em línguas, deixando que o Espírito Santo me conduza, em vez apenas da edificação, o Espírito pode também estar me levando de uma intercessão. E eu estou fazendo a coisa correta, orando segundo o coração de Deus. Por isso que eu devo falar em línguas, porque me ajuda a orar corretamente. Nós precisamos entender isso. 5. Por que orar em línguas? Romanos, capítulo de número 8, versículo 26 a 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Duas coisas nesse texto. Primeiro, você não vê falar aqui em línguas estranhas. Será? Aqui não está dizendo quem ora em línguas estranhas. Aqui está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste nas nossas fraquezas, ou seja, nas nossas incapacidades. Qual é a nossa incapacidade nesse texto? Que nós não sabemos orar corretamente, não sabemos orar como convém. E não sabemos orar pelo desconhecido. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Quando nós lemos esse intercede por nós, nós entendemos muitas vezes, e a maioria das pessoas entende que o Espírito Santo intercede por você, no seu lugar. No seu lugar. Não, não é isso. Porque lá em cima está dizendo que ele nos assiste, ele nos ajuda. Ele intercede por nós, ou seja, ele nos dá capacidade de intercessão. Ele nos ajuda a orar corretamente. E aí vai entrar as línguas estranhas. O Espírito Santo intercede por nós ou conosco, juntamente conosco, sobremaneira com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não é ai, isso é uma expressão, ai é uma expressão, ui é uma expressão. Na língua humana, na língua nossa, nós sabemos qual o significado dessas palavras. Ai, é isso. Gemidos inexprimíveis aqui, a tradução mais extensa seria com gemidos que não podem ser expressados na linguagem natural. O que é isso? Línguas espirituais. Línguas espirituais. Orar em línguas nos capacita a orar por aquilo que nos é desconhecido, porque quando nós nos entregamos à oração,
aleluia, em línguas estranhas, e deixamos que o Espírito Santo nos conduza nesta oração. Ele conhece a mente de Deus, e ele vai nos conduzindo para interceder ou por nós mesmos, ou pela nossa família, ou pelo nosso filho, ou pela nossa filha. Ele vai nos conduzindo a orar por coisas que nós sequer temos conhecimento, sequer imaginamos, mas que é a vontade de Deus a respeito daquela situação, daquelas pessoas. 6. 1 Coríntios 14, 14. De novo, uma coisa legal. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que Paulo está dizendo? Quando eu estou orando em línguas, a minha mente, ela não está produzindo. Então, eu não estou orando de acordo com a minha mente. Eu estou orando numa linguagem concedida pelo Espírito Santo. Sou eu que estou falando as línguas, mas foi concedida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo entende muito bem sobre isso. E eu estou orando corretamente, eu estou orando de fato. Mas a minha mente, ela dá um pause. Mesmo que ela funcione, ela não está produzindo os frutos da carne, os frutos do dia a dia. Então, orar em línguas é um meio de nos mantermos livres do mundo. A minha mente começa a querer vaguear, eu começo a minha mente, ela vai fechando e ela para, estabiliza. Por quê? Porque eu não estou usando a mente. Mesmo que passe algum pensamento, ela vai passar. É infrutífero, não está gerando. Orar em línguas é um meio de nos mantermos livres do mundo. Sabe, quando a coisa está difícil, quando você está nervoso, quando você está bravo, começa a orar em línguas. Pastor, mas ainda não falo em línguas. Na live anterior nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, tem lá a maneira correta de você receber o batismo com o Espírito Santo. Volta lá, procura. Lá no YouTube também, no Pastor Cora, né? Tem lá. Versículo 14, 1 Coríntios 14, versículo 28. Não tem intérprete, começa a falar consigo mesmo. Não havendo intérprete, fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, eu não preciso... Eu posso... Eu estou orando comigo mesmo e com o meu Pai. O mundo vai para lá, acaba, fica para lá, a dor no coração vai para lá, a angústia vai para lá, o sofrimento vai para lá, e eu tenho um momento de descanso em Deus, porque a minha mente está infrutífera, mas eu estou ligado com o Pai. 7. Esse é legal. Só por essa razão aqui, a gente já devia falar em língua o tempo todo. Tiago 3,8, sobre a língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Por mais que você se policie, você acaba falando palavra que fere alguém. Por mais que você se policie, você acaba falando o que não devia. Então, o que o Espírito Santo pode fazer por nós? Domar a nossa língua. Por quê? Porque em vez de eu estar usando a minha mente, que está problemática, eu estou falando em línguas. Então, eu não tenho tempo de falar em línguas e amaldiçoar alguém ao mesmo tempo. Se eu estou orando em línguas, eu não consigo amaldiçoar ninguém. Então, a minha língua está sendo submetida ao Espírito Santo. Falar em língua submete a nossa língua à orientação do Espírito Santo. Só por isso aqui, todo mundo devia falar em língua. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Eu era uma pessoa que gostava de contar piada suja. E eu me
me converti, vim para a igreja, e eu vi dentro da igreja e eu comecei a andar por esse mesmo caminho, muitas piadinhas com línguas estranhas, né? Amalacai, outras coisas, piores ainda. E eu tenho visto até hoje. Não se brinca com as coisas de Deus. Quando eu comecei a orar em línguas, mais e mais e mais e mais, a me exercitar, a minha palavra, a minha maneira de falar mudou. Os palavrões já diminuíram. As palavras irritadiças de maldição diminuíram. E eu comecei a ficar assustado quando eu via pastor brincando. Até hoje eu detesto quem brinca com língua estranha. Eu detesto quem brinca com o Espírito Santo. Não se brinca com o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é pecado sem perdão. Não entra por esse caminho. Vai acabar tendo problema. Mas, com a oração em línguas, como a minha língua, o meu falar, foi submetido ao Espírito Santo, ele foi sendo transformado pelo Espírito Santo. Então, falar em línguas submete a nossa língua ao Espírito Santo. E por fim, Atos 10, 45 e 46. Lá na casa de Cornélio. Pedro estava pregando, os irmãos começaram a falar em línguas, que estavam lá ouvindo, nem tinha levantado a mão, não tinha nem sido batizado nas águas ainda, e já estavam falando em línguas. E aí diz assim, Atos 10, 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus ou prosélitos que tinham recebido a Jesus como Senhor, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. E como é que eles sabiam disso? Versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. 8. As línguas lembram a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Como eu disse aqui, a maioria dos pentecostais, não estou apenas criticando, estou fazendo uma constatação, só falam em línguas em momentos de emoção. Alguns por tristeza, outros por alegria exacerbada. Então ele precisa ter um pique de oração, para daí ele pegar no tranco e falar em línguas. E muitas vezes, como é que eu vou falar em línguas se eu não estou sentindo nada? Você não precisa sentir. Você precisa falar, porque o Espírito Santo já te deu. Olha aqui, quando você começa a falar em línguas, o que vem à sua mente? O que vem para você? É a lembrança de que o Espírito Santo está aí, rapaz. Alabaxaia. O Espírito Santo está se movendo em minha vida, na sua vida, no teu dia a dia, no meu dia a dia. Por isso que nós devemos falar em línguas. Amém? Olha, queridos, eu amo isso. E gostaria muito. E a minha oração é para que Deus abra a mente de todos, para que entendam a verdade da palavra e que desfrutem desse presente glorioso de Deus, que são as línguas espirituais. E que usem as línguas espirituais cada vez com mais eficácia na sua vida. E que deem ao Espírito Santo a liberdade de construir a tua fé, de construir a sua vida espiritual, edificando você através da oração em línguas. Amém? Que Deus abençoe você. Lembre-se, você pode falar em línguas. Não fala. Eu não tenho nada contra você não falar. Você não vai deixar de ser meu irmão. Você não vai deixar de ir para o céu. Você vai para o céu também. Mas você pode desfrutar de coisas maiores no dia a dia se você aprender a viver essa graça de Deus. Batismo com o Espírito Santo é para quem crê. E batismo com o Espírito Santo se recebe pela fé. E batismo com o Espírito Santo não precisa de igreja orando. E não precisa de ficar falando glória, 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 não.
Batismo com o Espírito Santo é você simplesmente orar a Deus e dizer, Senhor, eu creio. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Está escrito aqui. E porque está escrito, eu creio. E se eu creio, eu oro. Eu tomo posse, Senhor, dessa graça na minha vida. Eu recebo agora, em nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo e as línguas espirituais. Aí, só ouve. De dentro de você, claro que vai ter que passar pela mente. É o caminho. Mas de dentro de você, vai ferver dentro de você e você vai falar em línguas. E ao falar em línguas, você não está sendo melhor do que os outros. Você não está sendo mais espiritual do que os outros. Ao falar em línguas, você não é mais especial do que os outros. Você é apenas uma pessoa inteligente que está usando um presente de Deus para se edificar. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra e que ela permaneça no coração dos teus filhos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.